Fala pessoal, belezinha? Como é que vocês estão? Estamos iniciando então o módulo 3 e vou começar falando sobre tuplas, tá ok? Então vamos nessa. Tá ok, né, pessoal? Então agora vamos trabalhar com essa tal de tupla. Só que antes de trabalhar com a tal da tupla, eu quero falar um pouquinho sobre a cópia de listas. Então eu vou definir uma lista A como sendo 137, beleza? E vou pedir para imprimir a minha lista A. Vamos ver se está funcionando. Perfeito, né? Agora na linha de baixo eu vou fazer o seguinte. Eu vou definir uma nova lista como sendo a cópia da minha lista A, certo? Se nós formos aqui, digitar dir, eu vou digitar dir, né, list, e vou ver as opções que eu tenho para poder trabalhar com a minha lista. Aqui eu vou ter copy, né? Eu vou pedir aqui help copy. Ah, não, tem que botar list, é list.copy. Então tá dizendo que vai retornar uma cópia rasa, né, da lista, uma cópia rasa, enfim, tipo shallow, raso ou algo superficial. Beleza, então vai retornar uma cópia rasa da minha lista. Eu vou pedir para imprimir essa minha cópia. Ah, não, esse A aqui não existe. Tá, A.copy. Beleza, então 137, 137, tá ok? E aí, eu posso vir aqui e adicionar a minha lista new, né? Adicionar um elemento utilizando o comando append. Por exemplo, eu posso adicionar uma lista com elementos 1 e 2. Ou poderia utilizar aqui também um extend, né? Porque a gente sempre trabalha muito com append e acaba não vendo o extend. Então, eu poderia adicionar 1 e 2 na minha lista. Então, adicionei 1 e 2. Observe que no momento em que eu copiei a minha lista utilizando o comando copy, eu estou definindo uma nova lista que é a minha lista antiga, certo? E à medida em que eu manipulo essa nova lista, que é a cópia da antiga, não existe nenhuma vinculação entre as duas mais, certo? Eu copiei, só que no momento em que eu adiciono ou retiro ou faço qualquer tipo de operação nessa minha nova lista, que é a cópia da anterior, nada afetará a minha lista antiga, certo? Ou seja, no momento em que eu adiciono elementos à lista new, eu não estou fazendo absolutamente nada com a lista antiga A, né? De modo que ela preserva o seu formato antigo. Beleza? Então, a esse tipo de cópia, nós vamos aqui, a esse tipo de cópia, nós chamaremos de deep copy. Tá, deep copy. Aí também tem a shallow copy, que seria o contrário, né, de deep. Qual a diferença entre esses dois tipos de cópia? Então eu vou definir novamente uma lista A, que é 1, 3 e 7. E eu vou dizer que eu vou ter uma lista new, que é igual a A, né? Ou seja, esse igual significa que eu estou atribuindo um novo valor, né? Então eu estou chamando new de A. Então vai receber os mesmos valores. Aí eu vou pedir para imprimir aqui, vou pedir para imprimir new, né? Vou pedir para imprimir A, logo embaixo. Então o que nós vamos verificar é que vai dar a mesma coisa, né? Certo? Vou até tirar essa daqui de cima, a deep copy, deixar só a shallow. Então, vou pedir para imprimir, então vai ser exatamente a mesma coisa, né? Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para adicionar a minha lista new elementos, por exemplo, utilizando o extend, né? Utilizando o extend, eu vou adicionar 1, 2, 3, beleza? No momento em que eu faço isso, olha que bacana, as minhas duas listas estão intrinsecamente vinculadas, né? Eu adicionei a lista new, só que como eu estou dizendo que new é igual a A, então elas estão vinculadas uma com a outra e eu vou adicionar as duas listas, né? Então note que se eu estou trabalhando com algum programa grande, né? Por exemplo, ciências de dados, ah, alguma coisa que envolve muitos dados, se em algum momento eu coloco alguma coisa desse tipo e estou querendo adicionar elementos somente à lista new, só que eu esqueço
e adiciono também a lista antiga A, olha o problemão que isso vai dar no seu código, né? Até você encontrar esse problema, você pode perder muito tempo, certo? Então, a shallow copy, ela tem esse risco, né? Ela pode ser perigosa a depender do tipo de problema que você está trabalhando, porque a princípio você definiu uma nova lista e você está querendo adicionar elementos somente à nova lista, só que também adiciona a lista antiga, né, que é a A, porque uma está vinculada à outra, né? Existe uma relação entre elas e a depender do problema em que você for trabalhar, isso vai causar algum tipo de erro e até você encontrar isso vai demorar bastante, certo? Porque a princípio não é um erro, né? E não vai acusar. Você que trabalhou com os seus dados de maneira errada, tá ok? Então agora vamos falar de tupla, né? Por que eu falei dessa cópia? Porque primeiramente, cópia de lista é muito importante e nós precisamos entender um pouquinho de cópia de lista para poder entender o que é uma tupla. Então, de primeira maneira, eu vou chamar uma tupla, eu vou dizer que a tupla, ela vai ser em primeira maneira definida por meio de um parêntese. Então aqui eu, que isso? Tá, então aqui eu vou ter um parêntese. 1, 2, 3. E aqui eu vou pedir para imprimir A e imprimir o tipo de A. Então, imprimindo A e imprimindo o tipo de A. Então tá aqui 1, 2, 3. E qual é a classe? Tupla. Olha que bacana, né? E a primeira coisa que eu tenho para falar é que se eu boto um dir aqui e coloco tupla, né? Em inglês, aí eu vou ter o quê? Observe os comandos que eu tenho para poder trabalhar com a minha tupla. Não existe append, não existe extend, isto é, a minha tupla ela é imutável. Eu não consigo adicionar ou retirar elementos da minha tupla. Claro, eu posso, por exemplo, reatribuir valores à minha tupla, né? Eu posso redefinir a minha tupla uma linha abaixo, certo? Isso aqui eu posso fazer. O que eu não posso fazer é utilizar um comando, append 4, entende? Aí ia apareceria um 4, né, na minha tupla. Isso não existe em tupla, as tuplas são imutáveis. O que eu fiz aqui é reatribuir um valor à minha tupla, certo? Eu estou redefinindo ela uma linha abaixo, mas eu não posso utilizar comandos para adicionar ou retirar elementos de uma tupla. E claro, se eu estou trabalhando com problemas em que eu tenho uma lista de números que eu não quero mexer com eles, seria melhor trabalhar com tuplas do que com listas, né? Porque as tuplas são mais rápidas, o código lê as tuplas de maneira mais rápida, então isso pode dar velocidade ao seu código. Beleza? Tá. O que eu tenho mais para falar sobre tuplas? Tá. Eu defini tupla por meio do parêntese, certo? Mas eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, que A é igual a 1, 2, 3 e vou pedir para imprimir A. Imprimir A. Opa, parece que é uma tupla, né? Deixa eu imprimir o tipo de A. É uma tupla, porque o que define a tupla não é o parênteses, é a vírgula. Então, se, por exemplo, eu quero definir uma tupla unitária que só tem um elemento e eu utilizo parênteses, olha o que vai acontecer. Eu estou definindo um inteiro, né? Estou definindo um dado do tipo inteiro. Aí eu teria que vir aqui e colocar uma vírgula. Agora sim é uma tupla, beleza? Então o que define tupla na realidade é vírgula e não parênteses, beleza? Hum, Tá. Aqueles comandos que nós conhecemos, né, para poder trabalhar com listas, muitos também funcionam com as tuplas. Comandos não, funções. E que funções são essas? Por exemplo, pedir para imprimir a soma da minha tupla. Posso também pedir para imprimir o valor máximo da minha tupla. Posso pedir para imprimir o valor mínimo da minha tupla. Posso pedir para imprimir o comprimento, né, length, da minha tupla. Beleza? A gente coloca um len pedindo para imprimir. Então eu vou ter a soma 23, o valor máximo 12, o valor mínimo 1, o comprimento 4, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 elementos na minha tupla. Beleza? Bacana. Eu também posso fazer isso. Eu posso fazer um for e em range não, né? E em a, dois pontos e pedir para imprimir i. Quando eu faço isso, eu vou estar retirando os elementos da minha tupla, né? Então eu vou ter 1, 2, 8 e 12 fora da tupla. Isso aqui
tranquilo. Também posso fazer assim. Eu posso dizer que x1, x2, x3, x4 é igual a A. Então eu vou estar atribuindo x1 o valor 1, x2 o valor 2, x3 o valor 8, x4 o valor 12. Posso pedir para imprimir x1, x2, x3 e x4. Beleza? Vai. Então, né, eu vou ter 1, 2, 8 e 12, né? Eu também posso retirar os elementos da minha lista dessa maneira. Tá ok? O que mais? Tá, eu posso dizer que A vale isso e posso dizer que B vale, sei lá, 7, 9, 4. E posso dizer que C é A mais B. Aí eu vou pedir para imprimir. Vou pedir para imprimir C. Então C vai ser os elementos da lista da tupla 1A, né, mais os elementos da tupla B, que vai dar isso daqui. Ou seja, eu não vou estar somando eles algebricamente, eu vou estar montando uma tupla que é resultado da junção dessas duas tuplas, certo? Tá, para finalizar, vamos lembrar de novo da Shallow Copy de listas. Então agora eu estou falando de lista de novo. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3. Aí eu vou dizer que new é igual a A e vou utilizar a.extend e vou adicionar, sei lá, 1 e 2 à minha lista. Aí quando eu peço para imprimir new e peço para imprimir a gente vai verificar aqui, eu vou imprimir a mesma coisa, né? Então vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, certo? E isso pode ser um problema dependendo do código que eu estou trabalhando. Agora, se ao invés de ser uma lista, for uma tupla, o que, que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa? Vamos ver. Ah, claro que não existe, né, extend em tupla. Ahn, não existe o extend, né? Mas eu posso dizer o seguinte, que B é um 2, né? E posso falar o seguinte, A, ou melhor, new, é igual a mais B, que seria equivalente a utilizar o comando extend, né? Eu estaria adicionando um 2. Só que na hora que eu peço para imprimir, aqui eu vou ter new e aqui eu vou ter A. E quando eu imprimir esses dois, eu vou ter o seguinte, que aqui vai ser new, né, e A, só que o A não foi modificado, verifica. Aqui seria exatamente dizer o seguinte, né, aqui, seria exatamente dizer que eu tenho new.extend 1,2, né? Eu estaria adicionando, se caso fosse uma lista, né? Eu estaria adicionando um 2. Só que no caso eu estou dizendo que new é igual a A mais B. Só que nesse caso, a gente verifica que a minha tupla A, ela permanece a mesma coisa, e a minha tupla new, ela vai receber o um 2 logo em seguida, né? Que seria o B. Então, talvez alguns problemas seriam que acarretariam ao meu código se eu estivesse utilizando listas, não apareceriam se eu estivesse utilizando tuplas, beleza? Então isso deixa o meu código mais seguro e já falei, né, que as tuplas, o nosso computador ele vai trabalhar mais rápido com as tuplas do que com as listas, beleza? Então o que eu tinha para falar sobre tuplas é isso, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistir, até a próxima.